Galera, tem a foto aí, Fernandão, da Patrícia com o cara? Essa é a Patrícia Poeta no encontro e esse é o pai de uma menina que foi executado com requintes de crueldade agora em fevereiro. Esse debate veio à tona porque a Patrícia Poeta deu a notícia sobre o suposto desvendamento do caso e os culpados do caso, conversando com o pai da menina na entrevista. Esse senhor é o senhor Carlos Alberto, que perdeu a filha. Se você ver a primeira vez que ele apareceu na TV e agora, ele parece que perdeu uns 15, 20 quilos. E a Patrícia Poeta chegou e falou assim, no meio da entrevista: Não, mas já descobriram o caso da sua filha. Ela foi, ó, como ele tá, perdeu bastante peso aí. Aí a Patrícia Poeta falou: ela foi morta por isso, isso, pelo ex-namorado de tal coisa, tal coisa, tal coisa, no meio de todo mundo. E o cara simplesmente entrou em choque. E a família está processando por danos morais. E a gente abriu uma discussão sobre ética no jornalismo, o que pode e o que não pode. Gente, a iconografia da história, nossa empresa, ela produz muito conteúdo que fala da biografia das pessoas. E nós nunca, em nenhum momento, fomos desrespeitados pelas famílias. Algumas pessoas nos procuraram em algum momento para corrigir alguma coisa pontual, cortar uma coisinha, tal. E a gente sempre respeitou muito as famílias das pessoas, porque a gente acaba monetizando o nosso conteúdo e fazendo dinheiro, infelizmente, com a desgraça de certas pessoas. E a gente precisa assumir isso. Mas a gente tem que tratar com muito respeito, tá? Eu sempre procuro tratar as pessoas com muito respeito. Principalmente nesse caso, que é um drama bastante pesado e que ainda está ocorrendo. Você nunca dá uma notícia para um pai dessas na frente de todo mundo, tá, pessoal? Como repórter e jornalista, você tem que tratar alguém que perdeu alguém da família como se você estivesse num velório, porque é essa a sensação que a pessoa está passando nesses dias após o cometimento desse crime. Esse é o caso Vitória Regina. Eu vou tentar explicar para vocês numa linha do tempo, tá? Mas ele tá bastante complicado porque tem muita contradição. Delegado solta a notícia não tá correta, aí os meios de comunicação dão a notícia, voltam atrás e tudo, tá? A Vitória Regina era uma menina de 17 anos de idade que saiu de casa para trabalhar, como todos os dias ela fazia, ela trabalhava no shopping, tá? Na cidade de Cajamar, que fica ali na região de São Paulo, ali perto de São Paulo mesmo, da cidade de São Paulo. A menina, a Vitória, ela saiu do trampo num dos dias à noite e o pai não conseguiu ir buscá-la. Mas o pai não buscava ela no shopping, o pai buscava ela, ela saía do shopping, pegava um ônibus para uma região onde ela morava, que é uma região cheia de chácaras. E era uma região bastante perigosa porque era uma região muito escura, não tinha iluminação, nada, tinha que passar por lugares vários escuros. O pai não conseguiu buscar porque o carro estava quebrado e não tinha dinheiro para pagar o Uber nesse dia. Ela sai para pegar o ônibus à noite ali e um carro, um Corolla, para perto dela, chega perto, ela se assusta, entra no ônibus, ela manda mensagem para um ex-namorado dela, né? Dizendo que ela não tava, que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa errada estava acontecendo, manda para uma amiga também dizendo que estava acontecendo alguma coisa, algum problema e tal. E a última vez que ela é vista é a hora que ela entra no ônibus. A gente não sabe o que aconteceu com ela daí pra frente, porque o corpo dela foi encontrado num terreno de sítio vazio, abandonado, com a cabeça raspada e essa parte do pescoço aqui, os caras, entendeu? E a gente ainda não sabe se teve violações, essas coisas, é uma coisa que tá nebulosa ainda, não saiu. O que acontece? A menina foi encontrada, tá? Ela foi encontrada e aí, enfim, abriu-se toda uma discussão sobre o assunto, toda uma discussão pesada sobre o assunto. E ela. é, E aí começa a bagunça, tá? Primeiro, a polícia apontou alguns suspeitos por contradições nas falas, nos depoimentos. O primeiro suspeito a ser levantado seria o Gustavo Vinícius,
Mas a mídia jogou como se fosse um cara chamado Gustavo Lira, que era um cara que a menina já tinha se envolvido há muito tempo, mas era um outro ex. Aí corrigiram para Gustavo Vinícius, que seria esse ex atual da Vitória. Aí sai que o Gustavo Vinícius, ele teria um namorado chamado Daniel. Esse namorado chamado Daniel tinha um amigo chamado Michael, que era dono do Corolla, que parou para falar com a menina um pouco antes dela sumir. O Daniel e o Michael teriam ido cometendo esse crime. Suspeita-se, tá? E o Daniel talvez saberia disso. O problema é que a justiça só deixou prender o Michael, que seria o dono do Corolla. O Daniel e o Gustavo não tiveram as prisões decretadas. E aí, a mídia tá dando que os caras são suspeitos, a polícia falando que os caras são suspeitos, mas aí a justiça não deixa prender dois desses caras. Entende como é que o negócio tá meio nebuloso? E aí começa essa informação e, por exemplo, uma das informações que deram é que o pai da Vitória seria um suspeito, porque ele tinha apontado contradições. O Cabrini chegou a dar essa notícia. Aí depois o chefe da Polícia Civil Metropolitana foi ao vivo e chegou numa coletiva e falou que o cara nunca tinha sido colocado como suspeito. A gente pediu calma sobre isso, porque você apontar que o pai é suspeito de alguma coisa, ele já tá sofrendo muito, você ainda vai apontar isso? Então vocês entendem que tá essa informação contra informação e fala e desmente, fala e desmente. O que a gente fez? A gente, como um canal, falou assim, opa, vamos dar um tempo, vamos deixar as coisas se solucionarem, vamos deixar as coisas oficiais acontecerem, e aí quando a gente deixar essas coisas acontecerem certinho, aí sim a gente consegue dar todas as notícias o mais fidedigno possível pro pessoal que nos segue. A gente sempre quer manter essa forma, sempre o mais consciente possível. Tem uns idiotas que aparecem e falam, vocês estão... Não, mas a gente tem que dar essas notícias. Mas eu vou demorar um pouquinho mais agora para fazer isso. Em suma, depois de ter contado o caso, vamos debater um pouco isso daqui com a gente. Pessoal, sabe o que está acontecendo? As notícias hoje, elas têm que ser dadas muito rápido. E os grandes meios de comunicação não estão nem checando mais as coisas. O que o polícia passa pro cara, ou a fonte passa pro cara, o cara vai e fala em rede nacional. Mas vocês têm noção do que é o Cabrini falando uma coisa? Vocês têm noção do que é a CNN falando uma coisa? A Globo falando uma coisa? É como se eles podem condenar uma pessoa e essa pessoa nunca mais vai ter a reputação reconstruída. É por isso que no jornalismo a gente precisa ter bastante ética. Tanto que na faculdade de jornalismo você estuda muita ética. Coisa que muitos jornalistas acabam não tendo. Não é culpa só da Patrícia Poeta aquele comentário, é culpa da produção também. Eles acharam uma boa ideia soltar que tinha resolvido o crime e na verdade não resolveu nada. Aquilo não era a resolução do crime como os caras falaram que era, tá? Não era a resolução. Mas a Patrícia Poeta resolveu falar que era ali naquele momento. E olha, lógico, com o aval da direção do canal e do programa dela, pelo menos a direção jornalística da coisa. Entender como é que o negócio é complexo? Como você pode ferrar a vida das pessoas com isso daí? A gente já teve o caso da escola base e vários outros casos. Ah lá, a Adri tá até falando, é preciso tomar cuidado para esse caso não virar o que virou o caso da escola base e do Barbodega, exatamente. Ó, eu lembrei muito do caso Eloá também. O caso Eloá também por conta do sensacionalismo, né? Porque a Sônia Abrão, em determinado momento, quando já estava quase tudo controlado para tirar a menina do cativeiro, ela deu voz pro sequestrador e o sequestrador potencializou a ação dele, né? Já existem estudos sobre esse caso de como a mídia potencializou o fim da vida da Eloá, da coitada da Eloá, tá? Todo mundo lembra aí o tal de Lindenberg lá. O que a Adriana falou aqui do Barbodega, vocês ainda não viram porque a gente já produziu esse vídeo. A gente já colocou ele, já subiu ele na plataforma e a gente vai lançando a coreografia da história. Mas é uma história absurda de cabulosa, mano. Vocês sabem aqueles dois atores, o Cássio Gabos Mendes e o Tato Gabos Mendes? Dois atores que fizeram muito sucesso aí até os anos 2000 e alguma coisa. Eu não sei que fim levou esses caras, faz muito tempo que eu não vejo eles em novela.
mas eles eram donos de um bar muito famoso. E esse bar foi assaltado. E a polícia queria dar uma resposta e a mídia queria dar uma resposta. Com essa pressão, os caras foram pegando gente pra rua e indiciando. E toda pessoa que eles pegavam apontava mais uma pessoa que tinha o crime. Chegou no momento que tinha 20 suspeitos e tinha 3 caras. Era 4 caras que tinham invadido o local, tinha 20 gente indiciada pelo negócio e tal. A maioria deles inocentes, mas acabou com a vida dos caras pra sempre. Assim como o caso da escola base, que foi encabeçado por um dos maiores jornalistas do Brasil, que é o Valmir Salaro, e um delegado que na época os caras citaram que ele usou de oportunismo para fazer aquilo. Mano, terminou assim numa questão absurda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí quando acusaram o pai de ser suspeito, eu parei. Pode perguntar pra Adriana, pro Fernandão aí, pro Caio, a gente travou, mano. Falou, pera, vamos fazer a thumb já com cuidado, falando que a gente acha estranho isso. Não desrespeitando ninguém que tá apurando, mas vamos com calma, porque isso aí já não tá. Já tá estranho isso daí. E a polícia, eu acho, tá? A mídia e quem deu e a fonte que deu a notícia pra mídia ficou em choque porque viu que não caiu bem. Que a galera não abraçou isso aí, tá ligado? Aí o que acontece? Tem os caras que já começam com o Albert Camus, né? O Albert Camus, galera, ele tem um livro. O Camus é um grande autor, um dos melhores autores que já existiram no século XX. Eu indico ele pra vocês. Ele tem um livro chamado O Estrangeiro, tá? Mas ele tem outros livros também. O livro chamado, por exemplo, A Peste, tá? Mas ele tem um livro chamado O Estrangeiro. O livro conta a história de um cara que um dia na praia... Cara, o destino, sabe? O cara tava na praia, aconteceu uma fita lá e ele acaba matando um outro cara. E ele é preso. E aí, no julgamento dele, as pessoas começam a julgá-lo porque ele não chorou no velório da mãe dele, no enterro da mãe dele. Mas ele não tinha vínculo com a mãe grande, porque a mãe morava num asilo. E ele foi pra França, pra Argélia, só pra ver pra região lá onde a mãe dele tava, na França. Né, porque acontece na Argélia, mas ele vai ver a mãe dele lá. E ele não chora. Então a galera fica nessa fita, tá ligado? Do fato dele não ter chorado no velório da mãe. Então as pessoas, ele tava frio, não sei o que. Gente, o cara tá acabado. O maluco tá acabado, pô. Parece que ele perdeu 20 quilos, velho. Bota de novo aquela foto lá, Fernando. Pelo amor de Deus, pessoal. O cara tá completamente acabado. Ele tá sentindo culpa pra caramba, porque ele não pôde buscar filho e não tinha dinheiro pra pagar o Uber. Sabe? Pô, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que precisa ter bastante ética aí. E nisso a gente precisa estar bastante ligado. Porque realmente é uma parada que é complicada mesmo, viu? E é isso. Chega, né, Fernandão? Chega. Pessoal do chat, tá todo mundo aí? Camarada, você que assistiu o nosso corte, por favor, deixa seu like, se inscreve nesse nosso canal e ativa o sininho pra ajudar a gente a fazer mais conteúdos como esse aqui.